foi preciso chegarmos à conversa número 106 para finalmente haver um episódio a falar do Pombo das Rochas. Parece incrível, não é, Zé? É verdade. Olá, Gonçalo, tudo bem? Oi, Como é tudo. que demoraste tanto tempo a meter esta espécie na lista? Principalmente tu moravas em Lisboa, e Lisboa é um dos sítios onde, enfim, se vê a versão doméstica desta espécie, não é verdade? Sim, em Lisboa são especialmente abundantes. A explicação é muito simples. É que eu não ligava absolutamente nenhum aos pombos domésticos. Isso para mim não eram aves selvagens e, portanto, não eram contáveis. E eu tinha lido no meu guia, que era em francês, era o guia do Roger Peterson, que os pombos domésticos eram, portanto, estamos a falar do Columba lívia, eram parentes, ou seja, era a mesma espécie, era uma variante doméstica da versão selvagem, que é o pombo das rochas. Mesma espécie, mas num habitat diferente. E no dia 1 de outubro de 1988, que foi o último dia da minha visita ao Algarve, aquela visita que eu tive na zona da Ria de Alvor, eu estava lá com o meu primo e nesse último dia nós fomos até Lagos. Temos no comboio, ali da Mexilheira Grande, que é onde é a Ria de Alvor, fomos até Lagos e depois em Lagos atravessámos a cidade e fomos a pé até um pequeno cabo que existe ali, bastante escarpado, que é a Ponta da Piedade, ao pé de Lagos. E na Ponta da Piedade nós observamos lá pombos a enfiarem-se lá nas rochas, naquelas arribas. E esses pombos, além de estarem no habitat natural, o natural aqui com umas grandes aspas, mas o habitat natural da espécie, na sua variante não doméstica, além disso, apresentavam aquela coloração que, segundo os manuais, é mais característica das aves selvagens. Portanto, cinzento, com as duas riscas pretas e sem aquelas misturadas todas. E, portanto, quando cheguei a este dia e a esta observação na Ponta da Piedade, eu decidi que estes pombos eram contáveis. E, portanto, neste dia a espécie entrou para a minha lista devido precisamente a esta circunstância de observar nas arribas algarvias. No entanto, ainda hoje é sempre um pouco complicado assumir, digamos, a 100% que uma espécie, que um indivíduo, mesmo visto assim em locais mais apropriados, seja de facto um, Sim, há um, muitas um- um dúvidas, original, não é, da espécie, não é? há muitas dúvidas acerca disso. Eu ainda há poucos dias estive a trocar impressões com outros observadores que vivem no Algarve que defendiam que aquelas populações que ainda existem nas arribas, no Barlavento Algarvio, que ainda têm o seu quê de selvagem. Mas atualmente não há provas de que esses indivíduos que ocorrem nessas arribas, que ainda lá haja indivíduos puros, puros aqui no sentido de não estarem contaminados do ponto de vista genético com indivíduos de origem doméstica. Aliás, no início dos anos 90, quando começaram as campanhas de Sagres, as famosas campanhas de observação de aves de rapina, na zona de Sagres, portanto, Conselho de Vila do Bispo, na altura colocaram-se algumas armadilhas para capturar aves de rapina em migração e aconteceu que numa circunstância foram capturados acidentalmente alguns pombos das rochas que vinham em bando e que caíram nas redes. E essas aves, ao primeiro olhar, pareciam puras na plumagem, tanto com aquele fenótipo mais característico de selvagem que eu já referi há pouco. Mas uma observação atenta dessas aves permitiu verificar que todas elas tinham algumas penas de cor branca ou castanha no meio da plumagem. Portanto, mesmo estas aves que ao longe parecem puras, na verdade, a presença destas penas sugere que também estes indivíduos já estavam contaminados pela presença de aves de origem doméstica. De resto, no primeiro Atlas de Nidificantes português, que foi publicado em 1989, o pombo das rochas nem sequer tem mapa de distribuição, aparece apenas referido no apêndice, onde estão algumas espécies de situação duvidosa, e refere-se que não faz sentido ter ali o mapa porque se considera que
a maioria dos pombos das rochas que existem em Portugal ou são domésticos, ou então mesmo aqueles selvagens já lá têm misturados indivíduos de origem doméstica. E em Espanha acontece um bocado o mesmo, considera-se que, quer dizer, pelo menos não há certeza de que ainda haja populações selvagens que sejam compostas unicamente por aves puras, de tal linhagem pura. Ou seja, basicamente Mas essa afirmação, digamos, é uma afirmação que se pode fazer a nível global, todo o planeta, ou haverá locais no planeta onde ainda seja possível identificar indivíduos nativos da espécie? não se sabe muito bem, não se sabe muito bem. O que se sabe é que as populações selvagens têm vindo a diminuir. Por exemplo, eu hoje estive a consultar no Birds of the World a ficha desta espécie, em que aborda simultaneamente as populações domésticas e as selvagens, e eles dizem que, historicamente, o pombo das rochas selvagem ocorreria numa vasta área que abrangia o centro e o sul da Europa, o norte da África, até ao centro-oeste da África, até ali à zona do Ghana, e depois pela Ásia fora, passando pelo Médio Oriente até à Índia, portanto era uma distribuição bastante vasta, mas pensa-se que atualmente diminuiu muito, e no caso concreto da Europa, eles referem que pomos das rochas selvagens atualmente já não há nem nas Ilhas Faroé, nem nas Shetland, nem nas Ilhas Britânicas, nem na Noruega, nem aliás na Europa continental, exceto no sudoeste de Portugal. Referem lá que no sudoeste de Portugal ainda haverá, e também eventualmente nas costas da Sardanha e possivelmente em zonas da Rússia. Mas há aqui muitos pontos de interrogação pelo meio, precisamente devido a estas misturas, e portanto, na verdade, repara, são as mesmas espécies e embora possam frequentar habitats diferentes, elas não estão isoladas, portanto estão em contacto e acaba por haver ali alguma movimentação. Portanto, não há uma resposta segura acerca disso, mas também não é possível identificar populações que se possa dizer estas ainda são claramente selvagens. Agora, claro que em algumas zonas mais remotas, sei lá, ali em certas zonas da África ou do Médio Oriente, ou em algumas cordilheiras asiáticas, ainda poderá haver lá alguns. O que acontece é que os seres humanos levaram estes pombos e domesticaram-nos em praticamente todo o planeta. Portanto, haverá muito poucos sítios do mundo que não estejam em contacto direto com a presença destes pombos domésticos. Existem populações migradoras desta espécie? Não, que se saiba, eles são essencialmente residentes, embora possam fazer movimentos para, nomeadamente para se ir alimentar. Sabe-se, por exemplo, que aqueles que nidificam nas rochas, em zonas escarpadas, que depois têm que se deslocar para as zonas de alimentação, que muitas vezes são, por exemplo, terrenos agrícolas onde haja grão. E, portanto, têm que fazer um bocado estas deslocações diárias, mas migrações propriamente ditas, não. Consta Não é. que, consta que essas deslocações também são feitas em função da disponibilidade de água doce, porque o controle digamos, a alimentação para esta espécie, pelo que eu li, está dependente da disponibilidade de água doce. Se não houver água doce, eles comem menos. Se houver água doce, eles comem mais, por causa depois na decomposição, digamos. Sim, é provável porque, repara, a dieta deles é uma dieta muito à base de grãos, não é? Portanto, matéria vegetal. Uhum. E as aves que consomem estas matérias mais secas, naturalmente precisam de se hidratar. E, portanto, a presença de Sim, mas água. isso tem a ver mesmo com a decomposição do grão e desses alimentos de origem Sim, vegetal sim, 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 que, sim. que acabam por produzir umas quantas substâncias toxinas, não é? Que são libertadas se o organismo estiver hidratado. E daí Pois que é, eles pronto. controlem, portanto, se não houver disponibilidade de água, comem Sim, menos grão para evitar, digamos, essa componente tóxica. sim, mas sabe-se que o grão representa uma grande parte da alimentação destas aves. Agora, Sim, é sim. claro que nós sabemos que a água é essencial à vida e, portanto, todos os organismos, de certa maneira, precisam de água. Não significa, porém, que precisem de beber, no sentido de que nós falamos de beber água, porque às vezes, se consumirem alimentos que já sejam suficientemente ricos em água,
dentro do próprio alimento, isso já fornece alguma hidratação. O que eu Que é estava o a que dizer é que, acontece com os insetívoros e outros bichos desse género, não em com parte sim, estes, não, não é? não quer dizer que não tenham que beber, quer dizer, dependerá. Também se estás a comer frutos de polpa, né, hidrata mais do que, por exemplo, se o animal está a comer grãos, né? Se está a comer grãos, Uhum. naturalmente terá que se hidratar. Por exemplo, os cortiçóis que também se alimentam um bocadinho desse tipo de matéria, também são conhecidos por terem que ir beber regularmente às charcas, precisamente para se hidratarem. Portanto, essa dependência da água doce, de facto, não tinha lido sobre isso, mas não me surpreende que assim seja, precisamente por causa do tipo de dieta que eles têm. É uma, tem a ver com o mecanismo de osmorregulação É claro. deles e com o funcionamento dos rins, não é? Esta espécie, digamos, portanto, estes movimentos que eles fazem, são, portanto, relativamente curtos, não é? Portanto, imagino eu. São. No Normalmente, entanto, sim. é uma ave que, precisamente, foi domesticada pelo ser humano pela grande capacidade que ela tem de fazer voos, digamos, Sim, extensos e ainda. Sim, desculpa. diz. No Birds of the World, eles referem que essa capacidade. Eles têm uma grande capacidade de orientação, efetivamente. Portanto, a espécie notabilizou-se por isso. E eles referem no Birds of the World que, no caso das populações selvagens, como eu estava a referir há pouco, as tais que nidificam em arribas, têm que se alimentar em terrenos bastante distantes, campos, nomeadamente. E, portanto, esta necessidade de se alimentar longe e depois terem que voltar novamente para o ninho, que acabou por tornar esta espécie bastante útil em estudos de orientação. Aliás, eles foram depois domesticados e utilizados até para realizar corridas, como sabes, Sim, uh, sim, sim. aquelas corridas de pombos Ainda correios, quer dizer, hoje, não é? foram usados como pombos correios, ainda hoje com corridas. Aliás, é engraçado que eu lembro-me, pá, há 20 anos, 20 e tal anos, quando eu estava a fazer o Atlas, o segundo Atlas de nidificantes, que começou em 1999, eu recordo-me que portanto, no primeiro Atlas, como eu disse, nem sequer se fez um mapa para o pombo das rochas. Mas no segundo Atlas, que começou em 99, as indicações da coordenação nacional era para os observadores registarem todos os pombos, independentemente de serem das rochas ou de serem domésticos. Porquê? Porque o objetivo era, já que se vai fazer um atlas, já que se vai andar a visitar o país todo, então vamos mapear esta espécie também. Não custa nada, não se vai estar a gastar mais dinheiro por causa disso, e já agora ficamos com a informação. E, portanto, eu nesse atlas passei a estar atento aos pombos. Já foi muito depois da espécie ter entrado para a minha lista, naturalmente. Mas eu durante anos não os registava. A partir de 99 passei a registar sempre. E então o que acontecia? Eu lembro-me de ir fazer trabalho de campo, portanto, visitar quadrículas ali para certas zonas do Alentejo ou do Ribatejo, e depois via bandos de pombos a passar. Às vezes eram pombos que estavam ao pé das casas, mas outras vezes eram bandos que passavam a alguma altitude e que iam, por exemplo, a voar todos em direção ao norte ou ao noroeste. E eu reparava, pá, mas para onde é que vão aqueles pombos? Passava um bando ou passava mais do que um bando. E depois recordo-me, numa dessas ocasiões em que eu vejo bandos a passar para o norte, e que isto acontecia sempre ao sábado, era engraçado. Eu lembro de uma ocasião, ia no carro e depois, às tantas, estava a ouvir, ainda não era o noticiário, mas estavam a dar uma informação sobre coisas várias, e a certa altura começam a falar das largadas de pombos correios. E diz, hoje foi feita uma largada do sítio A para o sítio B, e a certa altura reparei que uma das corridas que estava a acontecer era de Évora para Aveiro, portanto estavam a largar os pomos, e eu estava ali alguns no Ribatejo, não me lembro se era em Coruche ou se era na Chamusca, Mesmo no mas corredor. olhei para o mapa e pensei, epá, estes que vão de Évora para Aveiro devem ser aqueles que passaram aqui por cima, porque isto está mesmo na rota, portanto, ou seja, acabei por observar, porque eles iam todos direitinho e a voar alto, portanto percebi que eram aves que iam ali claramente com um rumo bem definido. Mas pronto, isto estamos a falar de aves assim um bocadinho mais domésticas, enfim, que são treinadas precisamente para fazer este género para entrar neste género de competições. Portanto, o pombo. A questão é precisamente essa, é que, ao fim e ao cabo, as domésticas, quando elas são domesticadas pelo ser humano, tinham uma função, entre elas, transmissão de informação, não é? Que ainda foi usada também em tempos de guerra, etc, etc. Sim, E de repente, quando aparecem as telecomunicações, o pombo deixa de ter interesse enquanto animal doméstico.
Não, calma, tirando calma, aqueles que são calma. usados nas corridas para efeitos de Havia, lazer. havia, havia outras utilidades, para além dessas que tu referiste, para além de serem usados como também como forma de comunicação na guerra, como já referiste. Havia outras utilidades. Por exemplo, sabe-se que no século XIX e no início do século XX, no nordeste do país, portanto ali no Vale do Coa e no Alto Douro, eram numerosos os pombais construídos nos campos, onde nidificavam muitos pombos, enfim, domésticos ou semidomésticos, e que o principal objetivo destas estruturas era de obter estrume para fertilizar as vinhas da região. Ou seja, fertilizavam aquilo com estrume de pombo, não sei se estás a ver. Exato. Ainda existem lá alguns pombais desses, que entretanto depois foram sendo abandonados, alguns foram recuperados e foram outra vez populados, como às vezes se diz, populados com pombos, mas neste caso com o objetivo de arranjar alimento no âmbito de projetos de conservação de aves de rapina, não é? Das águias de Borneo e das águias reais. Foi feito um projeto de recuperação dos pombais tradicionais nessa região. Portanto, e eu imagino também que em alguns casos se criassem pombos mesmo para consumo humano, não tenho a certeza, mas não me surpreenderia, não é? Porque como certas aves de capoeira. Agora, acho que também há aqui um aspecto que é importante referir, até porque no livro Aves de Portugal, a Ornitologia do Território Continental, do qual eu sou coautor, nós distinguimos, nesta espécie, nós distinguimos não duas, mas sim três populações de pombos, que são os domésticos, os asilvestrados e os selvagens. Exatamente. E essa Pronto, questão dos asilvestrados aqui é crítica, não é? crítica em que aspecto? No sentido em que começa a ser difícil, se calhar até Sim, sim, no sim, já contexto percebi. das métodos modernos de identificação das espécies com as análises genéticas, muito provavelmente começa a ser difícil discriminar o que é uma coisa e o que é outra. Pronto, sim, obviamente que há aqui algumas zonas cinzentas, mas a questão basicamente é esta. Os domésticos, pelo menos foi esta a definição que nós consideramos no livro, os domésticos são aqueles que têm dono, não é? Que têm, às vezes até estão engaiolados e depois são libertados durante o dia para voltar um bocado e depois ao fim do dia voltam para as suas gaiolas. E conheço vários sítios em que isso acontece. Portanto, em que até há os chamados adeptos da columbofilia, que são criadores de pomos. Os pomos às vezes estão marcados com corantes de cor por baixo das asas, não é? Vermelhos ou verdes ou cor-de-rosa, já vi várias cores, mas são aves, de certa maneira, E todas são, elas. e são anilhadas essas, não é? Sim, sim, normalmente são olhadas. Esses têm dono, portanto, esses são os domésticos. Os selvagens são aqueles que nós já falámos, são aqueles que vivem nas rochas e que levam uma vida completamente independente das pessoas e que ainda subsistem alguns. Ainda que estejam geneticamente contaminados, continuam a ser selvagens, selvagens pelo modo de vida que levam, vamos chamar-lhes assim. Os asilvestrados são aqueles que estão numa situação intermédia, que são aqueles que, embora não tenham dono, ou seja, não pertencem a ninguém nem estão anilhados, mas vivem na proximidade do ser humano. E aqui estamos a falar, obviamente, dos pomos da cidade, de que Lisboa, por exemplo, é um bom exemplo, efetivamente, aqueles pomos que andam no meio da rua, que vêm comer à mão das pessoas e que depois se refugiam nos telhados ou nos buracos dos edifícios ou arruinados e que nidificam em cavidades. Portanto, eles andam perto das pessoas, mas não têm dono. São estes que nós chamamos asilvestrados. E depois, dentro destes asilvestrados, ainda há uma outra variante, que são uns asilvestrados menos urbanos, mas que eu já vi em vários locais do país, que é, por exemplo, imagina aqueles grandes viadutos de betão das autoestradas, que atravessam depois os vales, e tens pomos a enfiarem-se lá por baixo. Até já havia enfiarem-se debaixo da Ponte Vasco da Gama, quer do lado de Lisboa, quer do lado do Montijo. Portanto, são pomos que se estão a alimentar, a nidificar dentro das estruturas e depois se vão alimentar nos terrenos envolventes. Eu não lhes chamaria selvagens, porque eles não vão lá para o meio das rochas, mas não são tão urbanos como os outros pomos do Recio de Lisboa, né? Por isso é que eu Uhum. disse que há aqui algumas zonas cinzentas, porque estes são asilvestrados um bocadinho mais selvagens que os asilvestrados da cidade. Portanto, há aqui de facto vários graus de asilvestramento, se assim se pode dizer. Eh, aqui, em jeito, digamos, de conclusão da conversa e mudando aqui um bocadinho do tema, como é que é a origem taxonómica desta espécie, em termos de nome, O, nomenclatura, qual é a origem dela? do nome científico. Sim. Olha, eu por acaso eu hoje estava também a ver isso no Birds of the World e encontrei aqui uma dúvida que, entretanto,
não tive tempo de esclarecer, mas de qualquer forma vou partilhar aqui, porque eu fui ver qual era o protónimo. O protónimo desta espécie era Columba domestica lívia, que é um bocadinho Então, estranho. já lá tinha o doméstica. Sim, mas esse doméstica depois caiu. Agora repara, o Columba é um género que é cunhado pelo Linnaeus, não é? Porque o Linnaeus dá o nome ao Columba palumbus, que é o pombo trocaz. Este nome, Columba domestica lívia, é dado pelo Gmelin. O Gmelin é um ornitólogo que vive uns anos mais tarde que o Linneu e que publicou a 13ª edição do Sistema Natura, que é considerado uma espécie de uma extensão do Sistema Natura do Linneu, e em que ele descreve uma série de espécies. E é nesta 13ª edição, feita pelo Gmelin em 1789, que aparece lá o Columba domestica lívia. Aparece, portanto, um trinómio. Ora, eu julgo que nesta altura ainda não havia o conceito de subespécie, por acaso não fui verificar isso, mas este doméstica depois caiu. Portanto, ele aparentemente ele dá o nome deste pombo ao pombo doméstico e não ao pombo das rochas selvagens que se calhar ele na altura nem sequer conhecia. Portanto, eu realmente não consegui esclarecer este aspecto em tempo útil, mas é uma situação um bocadinho inusitada do protónimo ser um trinómio em vez de ser um binómio. E depois este doméstica cai e isto fica só Columba lívia. Mas de qualquer forma mantém-se no género original, não é? Ou seja, o nome é o nome original do Gmelin, só que o doméstica caiu. Ok. Portanto, tem esta peculiaridade. E já agora, uma outra peculiaridade que eu posso dizer, esta espécie, apesar enfim, disto já ser uma grande misturada pelo mundo fora, atualmente considera-se que há 13 subespécies. Subespécies essas que se distribuem. Bom, o que nós temos na Europa é o Columba livia. E depois há algumas subespécies em África e no Médio Oriente e na Ásia, porque, como eu disse, a distribuição deles, ou pelo menos das populações selvagens originais, ia até à Índia e à Mongólia. Agora, chegou a ser descrita uma subespécie para os Açores e a Madeira e as Canárias, mas que não é reconhecida por todas as autoridades, que era o Columba livia atlantis, aliás, na Madeira, Açores e Cabo Verde, e depois nas Canárias o Columba livia canariensis. Mas enfim, esta classificação é um bocado discutível. O Birds of the World considera, mas eu penso que o IOC atualmente não considera. Até porque, assim, para além de eles serem muito próximos, depois ainda há todas estas misturadas com os indivíduos domésticos, portanto, o reconhecimento de subespécies numa espécie como é o pombo das rochas, eu acho que é um exercício particularmente difícil. Gonçalo, muito obrigado por esta conversa. Vamos terminar por aqui, para isto não se tornar demasiado extenso. Por acaso haveria aqui mais uma vez muita coisa que poderíamos continuar a Pois discutir sobre a haveria. espécie, não é? Temos que voltar ao Uh, pombo um dia Pronto, destes. sem dúvida. Relembrar que existe um vídeo no portal do avesdeportugal.info sobre identificação de pombos e rolas, onde obviamente este também consta, e resta-nos despedir então e agradecer a todos os que nos ouviram. Até à próxima. Até à próxima, e brevemente voltaremos com outra espécie.